batismo em Cristo Jesus. A gente já vai lendo os versículos um por um até o 20 hoje e nós já vamos explicando para não perder tempo, tá bom? Maravilhoso Deus, te agradecemos nessa noite por mais uma oportunidade que Tu está nos dando nessa noite de ministrarmos a Tua palavra. Tu venha receber tudo que já foi feito nessa noite, os louvores, as orações, e que Tu venha receber agora a Tua palavra no trono da Tua glória. Que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Paulo agora vai chegar em Corinto juntamente com Apolo, e a gente vai ver aqui que essa igreja aqui, eles estavam fazendo um batismo, mas não tinham conhecimento profundo ainda das Escrituras. Porque naquela época, quem tinha realmente conhecimento das Escrituras era realmente os judeus alicerçados na palavra de Deus. Nem todos tinham conhecimento, até porque moravam fora de Jerusalém. Por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo, porque ele era um mestre da lei, um homem capacitado para ensinar o povo do Senhor. E a gente vai ver aqui, quando o apóstolo Paulo vai chegar nessa região aqui, nessa igreja, que ele vai perguntar aos irmãos sobre o batismo de Jesus, e muitas pessoas nem sabem o que é isso. Então vamos ler e vamos tentar explicar aos irmãos, para que os irmãos venham entender, porque existem muitas vertentes e muita coisa envolvida nesses versículos no mundo teológico, tá? Mas nós vamos somente pregar o que a Bíblia está dizendo. E diz assim o texto, versículo 1 do capítulo 19: E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo, um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Aqui Paulo já é pela segunda vez que ele vai visitar Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos, pessoas que já estavam frequentando ali a igreja. E lhes indagou: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Uma pergunta o apóstolo Paulo estava fazendo aos irmãos daquela igreja. Ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Mas como assim? Como é que uma pessoa recebe a palavra ali naquela igreja, mas ainda não tinha esse conhecimento forte ali do dia de Pentecostes que tinha acontecido em Jerusalém? Então a gente vê aqui que não era um conhecimento profundo que eles tinham. Olha o que o texto vai dizer, no versículo 3. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo foste batizado então? E eles declararam: no batismo de João. Que João? João Batista, que batizava ali nas águas as pessoas. Aqui a gente vai ver a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus. Nós vamos entender que o batismo de Jesus é superior ao de João, porque a profecia de Jesus estava se cumprindo no meio da igreja, onde os apóstolos pregavam e ministravam a palavra do Senhor. Isso aqui é muito interessante. Então Paulo lhe explicou: o batismo realizado por João foi um batismo de quê? De arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus Cristo. Então o batismo de João ali para o povo judeu era para o povo se arrepender, para preparar os corações deles para receber Jesus Cristo como Messias. Por isso que João é o profeta que viria antes, preparando o caminho para que o Messias viesse e ministrasse ao povo e cumprisse as profecias. Então por que o batismo de João não é superior de Jesus? Porque o próprio João Batista falou: olha, depois de mim vem um que tem mais poder do que eu.
que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, porque Ele vai batizar vocês com fogo, com poder. Então por isso o batismo de Jesus Cristo é superior ao de João, porque Ele é o verdadeiro Messias. Então os irmãos não tinham esse conhecimento profundo das Escrituras, e Paulo agora vai dar uma aula para eles, para que eles venham ter esse conhecimento. E o batismo de Jesus é muito superior e muito mais profundo. Aqui nós não devemos confundir, querido. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você entrega a sua vida para Jesus, você automaticamente é selado com o Espírito Santo da promessa. Você já é selado, você já ganhou a sua salvação, porque você confessou diante dos homens que Jesus é o Messias. Mas esse batismo aqui é muito mais superior e muito mais profundo, porque é com poder, com fogo. Que fogo? Dons espirituais que Deus ia derramar sobre aquela igreja. No versículo 5 diz assim: e compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Receberam a plenitude do Espírito ali das pessoas que estavam se reunindo. E olha o que vai acontecer, isso é tremendo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Receberam poder e começaram a falar em línguas, assim como foi derramado lá em Pentecoste, no capítulo 2. As pessoas receberam ali dons, começaram a falar em línguas e começaram a profetizar. É por isso que muitas pessoas, quando se convertem, elas são batizadas na plena capacidade do Espírito Santo. Muitos ali recebem na hora os dons de curar, os dons de operação de maravilhas, o dom de ministrar. É a hora que Deus derrama a unção. Você recebe dons espirituais. E Deus, por isso que muitas pessoas são usadas por Deus na cura, nos milagres e profecias, porque isso são o quê? Pessoas que foram adornadas por Deus. Pessoas que Deus conhece ali a intenção do coração dela, e ela tem aquelas capacidades, elas já são atraídas por esses dons que Deus vai adornar elas. E elas vão receber esse dom para fazer a obra do Senhor. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos cerca de 12 homens ali naquela comunidade. Você vê que eles receberam o batismo de João, mas não tinham recebido esse dom, essa unção espiritual. E quando Paulo chega lá, cheio do Espírito Santo, que ele impõe as mãos sobre aquelas pessoas, elas começam a receber a plenitude do Espírito Santo. Você lembra que o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele era um fariseu, não é? Ele foi no capítulo 9 para perseguir e matar a igreja, não foi? Deus cegou ele. Ele foi lá para a casa de quem? De Ananias ou Judas? Ele foi lá para a casa de Ananias, parece. Não, de Judas. E lá, Ananias que foi lá orar por ele. Você lembra dele, do apóstolo Paulo? Ele não tinha essa unção. Ele não tinha a unção do Espírito Santo em plenitude. Mas quando Ananias vai lá orar por ele, no capítulo 9, o que é que vai acontecer? Vai cair o quê? As escamas dos olhos dele. Ele recebe ali um poder tão forte, uma unção tão tremenda, para que essa unção dele venha a ser compartilhada onde ele quer que ele vá. Entregar a igreja que ele quiser entregar. A igreja que está ali, que recebe, que o cara chega ali, a pessoa chega ali, vai pregar, vai ministrar. A gente vê ali que a igreja está ligada, está prestando atenção, e estão querendo Deus, Deus vai adornando, vai enchendo a igreja de dons espirituais, vai enchendo as pessoas de dons para ela fazer a obra do Senhor. É isso que está acontecendo aqui nessa igreja. Era uma igreja que só tinha conhecimento do batismo de João Batista.
não era uma igreja adornada na plenitude do Espírito Santo de Deus. Eles foram aqui capacitados, essas 12 pessoas. E assim no versículo 8 diz assim: Paulo ensina e faz maravilha. Olha só essa unção que vinha na vida do apóstolo Paulo. A Bíblia diz lá que quando ele se converte, que cai a escama, ele recebe uma unção muito forte. Ele fica ali impactado, ele fica vários dias ali, só ele e Deus. E quando ele sai de lá, por isso que vai acontecer isso aqui, ó. Paulo ensina e faz maravilha através do ministério. Não somente quando ele ministrava a palavra, ele era mestre. Mas na hora da ministração da palavra, aonde ele quisesse pôr as mãos, aonde ele quisesse profetizar, lá Deus agia no ministério dele. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. E muitas coisas aconteceram na vida desse homem. Porque ele recebeu essa unção. E essa unção só vem dele. Só vem de Deus. É Deus que dá unção. Uma medida especial para cada ministério, para cada pessoa. Agora, quanto mais tu busca, a Bíblia diz, mais tu recebe. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde pregava, com o quê? Com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus, porque ele está numa cultura pagã, ele está na Grécia. As pessoas ali só adoram ídolos, e aqui ele está pregando com poder. E as pessoas estão recebendo, as pessoas estão se convertendo e estão largando as suas mazelas, estão vindo para Jesus. No versículo 9 diz assim: todavia, alguns deles demonstraram seus corações, estavam petrificados e descrentes. Isso vai acontecer. E passaram a falar mal do caminho, mal do cristianismo, trazendo para o nosso dia, para toda a comunidade. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso aqui é tremendo. Que lá onde ele estava ministrando, as pessoas, algumas pessoas ali não estavam recebendo, não estavam crendo. Sabe o que ele fez? Ele foi para uma escola aqui. Ele foi para essa escola de Tirano. A história diz que ele chegava lá 11 horas da manhã, começava a ministrar e largava 4 horas. Era esse tempo de ensino lá para aquela comunidade, naquela região. Então ele se alegrava muito. Por isso, quando a gente vai estudar as cartas de Filipenses, foi uma igreja que ele amou, porque as pessoas ali agarraram o chamado, valorizaram o chamado do apóstolo Paulo. Ele via, no lugar que ele chegava, que ele via que as pessoas realmente não iam acreditar, não iam se envolver, ele se afastava, ele procurava lugares onde as pessoas ali iam receber a palavra do Senhor. Ele estava em busca de parceiros, estava em busca de que a igreja do Senhor viesse a crescer a cada dia, porque a perseguição era feroz, tanto do Império Romano como dos próprios judeus, que tinham inveja do ministério dele, e também porque não acreditavam que Jesus era o Messias. Versículos 10 diz assim: e assim procedeu por 2 anos, ministrando, ensinando o povo lá em Éfeso. Foi um dos lugares que ele passou mais tempo quando a gente vai estudar, em Éfeso e também em Corinto. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele abriu uma escola teológica, querido, para ensinar as pessoas ali na cidade de Éfeso. Foram 2 anos de ensino. E quanto mais ele ensinava, mais a igreja crescia, mais as pessoas iam se convertendo. Porque onde a palavra chega, realmente ela converte os corações. Olha o que vai acontecer no versículo 11. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, porque Paulo estava na unção, porque Paulo estava na obediência, porque Paulo estava no foco de fazer a vontade do Senhor. Versículo 12: de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava
eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. Já pensou? Olha a unção desse homem, que até o lenço que ele fazia isso aqui, ó, para enxugar o rosto dele, ele suava, estava pregando, ministrando. As pessoas pegavam daqui e levavam, as pessoas eram curadas. Mas era Paulo, tem muito que quer imitar, tem muito que eu coisa, meu Deus do céu, meu irmão, essa unção aqui é para Paulo. Mas tem de gente que imita Paulo por causa desse versículo, eu vejo demais.